Friamundo e as festas sebastianas. Não se sabe ao certo quando Friamundo começou a festejar o mártir São Sebastião, soldado ao serviço do exército romano. Nascido na Gália, atual França, foi denunciado por ter animado dois colegas a permanecerem fiéis à fé cristã durante uma perseguição no tempo do imperador Diocleciano, que governou o Império Romano de 284 a 305 d.C. Foi preso e condenado a servir de alvo aos arqueiros do exército. Crivado de flechas e dado como morto, foi levado a enterrar por Santa Irene. Esta, apercebendo-se, porém, que ele ainda estava vivo, tratou-o, curando dos muitos ferimentos provocados pelas flechas. Uma vez curado, voltou Sebastião a apresentar-se ao imperador. Foi de novo martirizado, morto e sepultado nas catacumbas. Este santo é representado amarrado a um tronco de árvore, sofrendo o martírio das flechas. É também o protetor da fome, peste e guerra. Como dissemos, não sabemos ao certo quando Friamundo começou a festejar este santo mártir. Sabemos, no entanto, que existia uma capela a este santo no lugar ainda hoje denominado pelo Largo de São Sebastião e mencionada em 1758 pelo pároco Lucas Gomes Ferreira no inquérito requisitado pelo rei Dom João V. Nos princípios do século XVIII, foi instituída em Friamundo a Confraria da Venerável Ordem Terceira de São Francisco. Em 1734, pensou-se então demolir a pequena capela de São Sebastião, uma vez que se encontrava bastante danificada devido à sua idade, e levantar o atual Templo de São Francisco. A sua inauguração fez-se em 1743. E logo a seguir acrescentou-se uma residência ou hospício sob a regra da Ordem Franciscana. Muito recentemente, encontramos abandonada numa úmida loja do hospício da Ordem Terceira uma imagem de São Sebastião, de arte popular, que logo suspeitamos ter sido a que pertenceu à antiga capela e foi mudada para a de São Francisco após a demolição daquela, onde teve de direito o seu altar, do qual foi abusivamente retirada. Sem querer fazer obra por meras conjecturas, sujeitamos o assunto à opinião de dois críticos de arte antiga, um de Lisboa, a quem remetemos 3 fotografias da imagem, e outro de Braga. Nenhum deles rejeitou a possibilidade de a imagem do santo ser do século XV ou pelo menos do século XVI. Em Portugal, a fé ao mártir São Sebastião é muito grande e antiga. Já o nosso rei Dom Sebastião foi assim batizado por ter nascido em 20 de janeiro, dia de São Sebastião, em 1554. De quando datam as festas sebastianas, não se sabe, apenas que são antiquíssimas. Igualmente se desconhece o motivo, porque sendo o padroeiro de Friamundo, o Divino Salvador, as suas festas principais sejam feitas em honra de São Sebastião. Também já alguém fez reparo em que, devendo o povo de Friamundo bastante do que é à Confraria de Santo António, criada em 1629, a sua festa anual mais importante não seja a deste santo. O facto leva-nos a ter por possível que, quando se instituiu a Irmandade de Santo António, já o povo de Friamundo fazia da festividade de São Sebastião a maior de todas. Qual terá sido o motivo do seu início? Sem qualquer fundamento elucidativo, apenas podemos ater-nos
à circunstância de o mártir ser o protetor das três maiores calamidades que podem afligir a humanidade: a fome, a peste e guerra. Desde sempre, mas principalmente durante as idades média e moderna da história universal, as fomes e as pestes afligiram e dizimaram repetidas vezes a população portuguesa e, atrás dos flagelos, vinham os assambarcamentos dos géneros de primeira necessidade que provocavam a sua carestia e a fome. Terremotos e anos de esterilidade contribuíram também para determinados períodos da angústia do povo. Sabe-se da peste que se desenvolveu durante o cerco de Lisboa pelos castelhanos. A excelsa rainha Dona Filipa de Lencastre, esposa de Dom João I, morreu de peste. Pestes houve em 1415, 1420, 1438, 1481, 1491, em 1502. Só o reinado de Dom Manuel I foi vítima de 5 vezes por pestes. Como nesta época se dizia que a arruda afugentava a peste, o rei Dom Manuel e toda a corte foram viver algum tempo para a Ruda dos Vinhos, terra assim chamada pela grande quantidade que lá havia dessa planta. A família real e toda a corte escaparam este mal, e o rei Dom Manuel I, em ação de graças, mandou edificar uma igreja que ainda hoje podemos admirar em Arruda dos Vinhos. A peça mais espetacular desta igreja é o pórtico do estilo manuelino, apesar do enquadramento por uma frontaria modesta. A peste era um flagelo vulgar. Esta designação englobava várias doenças que na época se distinguiam muito mal. O povo atribuía a sua origem a causas múltiplas. Entre outras, a mais frequente era, sem dúvida, a guerra, durante a qual os cadáveres ficavam insepultos por dias e dias. Também por vezes culpavam os leprosos, então em grande número, acusando-os do envenenamento das fontes e dos rios. Esta crendice provocava crimes repugnantes contra aqueles desgraçados que a sociedade escorraçava do seu convívio, chegando frequentemente a queimá-los vivos nas cabanas em que viviam isolados. A epidemia mais horrível que assolou a Europa foi a peste negra dos meados do século XIV. O flagelo veio, segundo parece, da Ásia, onde causara muitos milhões de mortes. A primeira cidade europeia a sentir os seus estragos foi a bonita cidade de Florença, onde os seus efeitos foram devastadores. Em 1348, a peste espalhou-se em Florença, a mais bela cidade de Itália. As pessoas de um e outro sexo que eram atacadas sentiam nascer nos sovacos tumores que insensivelmente tomavam o tamanho de ovos. Algum tempo depois, estes míseros tumores espalhavam-se pelas outras partes do corpo. Deste momento em diante, nada salvava o doente. Para se ver como esta peste era violenta e terrível, basta dizer que se comunicava às pessoas sãs que tocavam os doentes com a mesma atividade do fogo que se comunica às matérias mais inflamáveis. Antigamente, como hoje, quando alguém morria, os parentes, os amigos, os vizinhos reuniam-se na casa do defunto para chorar com a família. Todos estes usos cessaram. Os vivos não choravam os mortos. Mesmo as mulheres mais suscetíveis de dor e piedade viam com olhos enxutos e indiferentes a morte dos mais próximos, pais ou maridos. O pensamento na conservação pessoal ocupava-as inteiramente. Nesta terrível desolação, a sorte dos pobres, artistas e mesmo dos burgueses era 100 vezes mais triste e deplorável. Tendo menos recursos para se livrarem do contágio, caíam doentes aos milhares e a falta de socorros apressava a sua morte. E estavam de tal maneira abandonados que os vizinhos só sabiam que haviam morrido pelo cheiro dos seus cadáveres.
De Florença, a peste negra alastra pela Alta Itália, passa à França e estende-se depois a toda a Europa, onde durante 7 anos faz perder a vida a mais de 2/3 da população. São muito graves as repercussões sociais da peste negra. As populações perdem a disciplina, cometem crimes repugnantes, praticam verdadeiras loucuras. Faltam os braços para o trabalho. Nas cidades são raros os artistas, nos campos insuficientes os cultivadores. Os géneros escasseiam, os preços sobem assustadoramente. Os serviçais abandonam os patrões e procuram ocupações mais rendosas. Tabelam-se os preços e os salários. Aumenta-se o número de horas de trabalho, permite-se o recrutamento livre dos aprendizes e publicam-se outras disposições legislativas destinadas a solucionar a crise. A fome alastra, torna mais saliente o contraste entre ricos e pobres e acaba por levar estes à revolta que aumenta a miséria. Diz um cronista da época que muitas regiões ficam tão desertas que nem galo nem galinha se ouvem cantar. A ordem restabelecida a muito custo só volta a reinar no século XV, passados, pois, cerca de 50 anos. Os senhores, os monarcas e principalmente a Igreja Católica procuraram remediar estes males mediante a fundação de leprosarias, hospitais, asilos e outras instituições de assistência social para os pobres. Estes estabelecimentos, muito bem instalados para a época, exerceram influência benéfica na diminuição das epidemias, no tratamento dos doentes e no socorro aos necessitados. Que restava aos povos em tais emergências? Apelar para Deus pela intercessão dos santos. Da calamidade sofrida durante um grande flagelo, deve, com certeza, ter saído o voto do povo friamundense ao glorioso São Sebastião, de lhe fazer grande festividade anual no seu dia 20 de janeiro, para que o livrasse do que sofria e de futuros sofrimentos. Ouvi-lo-ia ao santo, pois a festa se estabeleceu e perdurou. Da grandeza e persistência do voto pode ser deduzida a da aflição deste povo. O tempo passa, o santo continua a proteger-nos. Pensa-se então numa festa maior e escolhe-se o segundo domingo de julho, à altura de dias grandes e noites amenas, e faça então uma festa de dia e de noite, e assim continua por muitos anos. Nos anos 40 do século passado, e em plena Segunda Grande Guerra Mundial, o Sr. Bispo do Porto não autoriza que a Igreja faça festas noturnas. Dizia, a festa é religiosa e não profana. A noite leva o homem ao pecado, e assim a festa foi interrompida. Sabemos que ainda se realizou pelo menos em 1944. Passam os breves anos e em 1954 um punhado de friamundenses restauram as festas da vila. Desta vez com mais dias de festas e com a inovação de um cortejo luminoso e alegórico, entre outras criatividades que trazem a Friamundo muitos milhares de visitantes. Como quer que tenha sido, o facto irrecusável é que as festas sebastianas são antiquíssimas e não devem ter andado desligadas da ereção da Capela de São Sebastião, a qual deve datar pelo menos do meado dos séculos XVI ou ainda mais provavelmente do século XV. Todas estas circunstâncias se conjugam para nos levar a admitir a muita antiguidade das festas sebastianas. Duas palavras para quem nos visita. Friamundo, terra de gente moldada no trabalho e nas asperezas da vida, habituada por nascimento às dificuldades da conquista do pão no dia-a-dia, arranca gostosamente ao seu orçamento as avultadas somas que permitem a realização das suas festas sebastianas, insígnia que, não sendo talhada de pedra ou fundida em ouro, representa melhor esses artifícios balofos a força de uma vontade que barreira alguma poderá deter. O povo de Friamundo ama as suas festas.
Elas são o meio que lhes permite confraternizar com o povo de outras terras, sentir em sua casa a presença quente e amiga de gente que pretende romper com isolamentos acabrunhantes e conviver abertamente em permutas de matizado sentimento humano. Tu, friamundense, que labutas noutras terras e nestes dias nos visitas, tu, homem e mulher simples, tu, jovem, que possuis vida exuberante e o fogo purificador da raça, e até tu, velhinho, que carregas anos de sabedoria, todos vós sois nossos convidados nestes dias de festas. Chegado cá, terás o que de melhor o nosso esforço e amizade conseguiram. Sentimos uma imensa alegria em te oferecermos estas festas, a nossa terra, a nossa hospitalidade. Estávamos à tua espera. Bem-vindo a Friamundo.